Um clube empresa para a temporada de 2023. Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre essa possibilidade de transformação em uma SAF para a próxima temporada. Inclusive, o que o presidente do clube falou ao longo dessa temporada, no ano passado, sobre essa transformação de clube empresa, qual que seria um valor especulado, do clube no mercado, além também das receitas e balanço financeiro do clube, que já adianto para vocês tem sido muito boa nos últimos anos, especificamente no último balanço referente à temporada de 2021. Mas só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do CRB, para alcançarmos essa marca de 40 mil inscritos, já postamos diversos vídeos como esse, de times aqui fora do eixo, de times aí do norte do país, do nordeste, enfim, vários times aí que não estão no grande centro da mídia. Então se inscreve aqui embaixo, até porque estamos trazendo alguns conteúdos do CRB aqui no canal para você continuar recebendo mais atualizações de mercado da bola e também do projeto de clube empresa. Só antes de dar uma sequência, tem um recado primeiramente para vocês da DG Store, que mandou essa camisa que eu tô gravando aqui o vídeo, tá? Por lá, você vindo aqui pelo Black Cartel, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. Você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Por lá você vai ter assim, como personalizar, colocando o seu nome e o número nas costas, com as camisas personalizadas saindo a partir de R$160. Mas lembrando, você vai ter esse desconto aí de 10% em cima dessa sua compra. Vou deixar aqui algumas fotos aparecendo para vocês. Vai lá dar uma olhada no Instagram. Tenho certeza que algumas camisas você vai gostar, tá? O CRB que, assim como nos últimos 3 anos praticamente, tem buscado uma volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse ano de 2022, apesar de um início bem diferente, da equipe brigando na parte de baixo da tabela no início do campeonato, nesse segundo turno meio que deu uma volta por cima e no momento que eu estou gravando esse vídeo está na 8ª colocação. É claro que ainda tem chance de conseguir o acesso, mas se tivesse feito uma boa campanha desde o início do ano, sem dúvidas, teria muito mais chances de conseguir o acesso à primeira divisão do que na temporada atual, na situação que se encontra. Mas para 2023, será que o clube está bem, no caso, amparado para ter uma boa condição financeira para novos investimentos? E também será que tem uma possibilidade de transformação em clube empresa? Que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês. Primeiramente sobre o presidente do clube, que já falou sobre isso desde dezembro do ano passado. Ele já tinha dado uma entrevista ao Globoesporte.com, os créditos aí para eles que têm acompanhado de perto também essa transformação em uma SAF. E assim, no caso o presidente, o Mário Marroquim, opinou sobre esse projeto de clube empresa naquela época, logo depois do Cruzeiro e também o Botafogo, além do Vasco, serem vendidos no final do ano passado de 2021, onde o presidente disse que ninguém investe porque é bonzinho e falando um pouco assim sobre essa possibilidade da equipe alagoana de se transformar em um clube empresa, onde ele disse que o tema está sendo tratado dentro do ninho do Galo, que ele disse que é o seguinte, abre aspas, é algo que foi aprovado agora, então o que estamos fazendo? O nosso jurídico está fazendo toda uma análise dos prós e contras para que entendamos o que tem de positivo e o que é que tem de negativo. A partir daí, vamos tomar as decisões. Ele ainda falou que os times que saíram na frente desse projeto foram aqueles que estavam numa situação financeira muito mais delicada, que não é a atual situação do CRB, onde ele disse o seguinte: quem está recorrendo a essa linha de clube empresa hoje são os clubes que estão no fundo do poço. O clube que vai ter um dono, quando o clube tem um dono, tem uma vantagem, mas também uma desvantagem, porque ele pode fazer o que ele achar mais conveniente para ele, que é o investidor. Não tem mais aquele negócio de dizer que o dono é a torcida, onde ele falou que ninguém faz um aporte porque de altas cifras porque é bonzinho, porque é filantropia, porque ele quer ter o objetivo de ganhar mais dinheiro e ninguém faz isso de graça, fecha aspas. Ele ainda acrescentou que, por parte do jurídico do CRB, tem sido feita uma análise bem interessante acerca desse assunto, para levantar, assim, igual eu falei para vocês, os prós e contras sobre essa possibilidade de se transformar em um clube empresa. Ele disse que vai analisar agora, porque é possível que tenha alguma coisa ainda que o CRB não esteja enxergando, como por exemplo nessas vantagens de transformação em um clube empresa. Ele disse que precisa buscar pontos positivos e negativos e depois disso vai levar essa discussão juntamente com o conselho. Então, será que depois disso, o presidente aí, o Mário, comentou um pouco mais sobre essa transformação em clube empresa? Porque já de início deixou claro que é algo que quem sabe daqui a uns anos, mas nesse primeiro momento um pouco mais de pé no chão, sem precisar fazer grandes loucuras, até por conta da situação financeira bem estável da equipe alagoana. Quem só vê o pódio, não vê o esforço.
O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Onde assim, no mês de julho, também por meio do Globoesporte.com, o Mário Marroquim deu uma entrevista ao GE de Alagoas falando um pouco sobre essa possibilidade de transformação e mais uma vez foi, no caso, bem decisivo, falando que não tem desespero porque o CRB hoje não possui dívidas e o presidente disse que esse assunto está sendo falado com cautela por parte da diretoria. Ele completou dizendo o seguinte: não é que a SAF não interesse ao CRB, ela deverá ser uma tendência de todos os clubes, uma forma, vamos dizer, de profissionalizar a parte do futebol. Mas a SAF não tem sua vantagem, tem também suas desvantagens. O que nós estamos tentando fazer hoje é estudando a SAF e agora não temos desespero porque o CRB não tem dívidas, fecha aspas. Ele disse assim que não quer tomar uma decisão precipitada e nesse primeiro momento tem interesse em manter o pé no chão para não ficar colocando algo fora de contexto e até mesmo criar, no caso, uma ilusão para a torcida, né? Que ele quer ouvir aí por parte do jurídico em relação às vantagens e desvantagens, como foi praticamente o mesmo assunto no final do ano passado. Eu vejo que nesse primeiro momento dá para o CRB esperar um pouco mais por conta de ser algo muito recente no Brasil. É claro que tem algumas vantagens bem interessantes, mas pelo bom trabalho que tem sido feito, pelo clube não ter dívidas, de acordo aí com o próprio presidente, não é algo que, na minha opinião, deva se preocupar para chegar um caminhão de dinheiro, porque eu falo aqui no canal, né, não adianta aí o clube só chegar com um caminhão de dinheiro gigantesco e não ter uma profissionalização. Até o Mário disse que no início do ano não tinha algo que os times estavam se transformando em um clube empresa e que ele não estava conseguindo ver. Até foi uma declaração bem humilde, né, por parte dele, que na minha opinião realmente ele está no bom caminho por ter feito uma boa administração do CRB nos últimos anos, mas a grande questão que a SAF não precisa ser vendida, né, para a chegada de um investidor só para aí sim ser uma sociedade anônima. Dá para fazer isso mesmo, mudando em relação ao estatuto do clube e também por meio assim de profissionalização. Por exemplo, tendo pessoas responsáveis que estudaram para aquilo, né, para exercer cada uma dessas funções, que já tem uma experiência passada dentro desse cargo e não, por exemplo, trazer pessoas ali que muitas das vezes, não estou falando que isso acontece no CRB, tá? Até porque eu torço pro Cruzeiro, tá? Então não sei muito do dia a dia do clube, mas, por exemplo, em vários times no Brasil, acho que o exemplo máximo disso é o Corinthians, que contrata ali para no caso, um diretor de futebol, ou, por exemplo, uma pessoa de fisioterapia que é amigo de amigo, que é ex-jogador, ou algo nesse sentido. Isso, na minha opinião, no Brasil tem que acabar. Isso aí é coisa, sei lá, um time de bairro. Não um time, por exemplo, que está disputando uma primeira divisão igual o Corinthians, uma segunda divisão, algo bem sério, que tem um potencial gigantesco de receita, né, como seria aí no CRB. Então, eu vejo que o clube está numa direção muito interessante, mas, por exemplo, eu mesmo torço para o Cruzeiro, né, vejo que no Brasil pouquíssimos times têm uma gestão tão responsável quanto a do Cruzeiro nesse ano, porque mudou completamente tudo. Tem um CEO que é quem manda, né, no time, tem também o Pedro Martins, que é responsável ali, no caso, pela direção do futebol, ou seja, tem o Ronaldo, tem o CEO, tem aí um diretor de futebol, 3 pessoas para tomar as melhores decisões, fora ainda o Paulo André, que é meio que um chefe ali, né, que estuda contratações, além também de ter todo um scout de profissionais estudando reforços, como por exemplo ali o ex-jogador Elias, que jogou no Corinthians, no Flamengo, fazendo esse papel, além também de toda uma estrutura de pessoal responsável por marketing, a parte de tributação, também ali de contabilidade do clube e buscar também novas fontes de receita. Ou seja, tem vários profissionais, é uma folha bem alta, mas para ter essa profissionalização, estudar a melhor forma do CRB, por exemplo, fazendo esse processo, ter uma maximização das suas receitas e ter um lucro cada vez maior para as próximas temporadas. E mesmo assim, tendo essa profissionalização sem ter um dono, né, mandando, ter que fazer isso, dá para o próprio clube ir atrás desses responsáveis e estudar, né, um modelo de gestão mais sustentável a longo prazo. Um exemplo claro disso foi o Atlético Paranaense, que se reergueu, tem uma finança excelente e não é, né, dono, não tem um dono ou algo nesse sentido. Foi por conta de uma boa gestão ter sido feita nos últimos praticamente 10, 12 anos. Como será que está as receitas, né, do clube do CRB na temporada de 2020, no caso na temporada de 2021? Saiu recentemente essa notícia aí sobre o balanço financeiro do clube na temporada passada, onde teve uma arrecadação total de 23 milhões e um lucro de 1 milhão e 200 mil reais, tirando todas as despesas. Ou seja, se você fosse o dono do CRB, você teria aí na temporada passada um lucro médio mensal de 100 mil reais por mês. Tá interessante, né? Mas é claro que os times no Brasil não dá para ser visto dessa maneira, nenhuma empresa, né? Porque tem muitos altos e baixos e dentro do futebol não é diferente. Mas voltou aí a ter um lucro e, no caso, as receitas foram de
23 milhões 469 mil e os gastos de 22 milhões 254, sobrando líquido, né, positivo aí de 1 milhão 215 mil reais. A maior receita foi por conta da participação na Série B, direitos de transmissão e bilheterias por parte da torcida, rendendo 7 milhões e 900 mil reais, além também por parte de patrocínios que renderam ao clube 6 milhões e 500 mil, um valor bem interessante. Além da Copa do Brasil, da Copa do Brasil aí, que recebeu uma cota bem interessante, passando, por exemplo, do Palmeiras, né, no Allianz Parque, e chegou às oitavas de final, rendendo no total 4 milhões e 600 mil reais, um valor muito interessante, que há muitos anos, né, o CRB não tinha aí uma receita dessa tão grande de premiação de torneio. Além dessas despesas, o principal ficou por conta da folha salarial e despesas do clube, né, direitos de imagem, encargos e bonificações de 10 milhões e 632 mil reais. Ou seja, a folha salarial média na temporada passada foi ali próximo dos 850 a 900 mil reais por mês, contando aí todos os funcionários do clube. E o segundo maior gasto foi em relação a premiações. Eu fiquei até surpreso com esse valor, 4 milhões de reais apenas em premiações e outros investimentos de 244 mil reais ao longo da base, ao longo do ano para a categoria de base, que é um valor interessante, mas focar em aumentar, né? Porque, na minha opinião, um dos melhores investimentos que o clube pode fazer é nele próprio, né, de infraestrutura e base, principalmente pensando a longo prazo. E o presidente falou um pouco também sobre esse balanço positivo e essa divulgação por meio do CRB bem transparente, por meio dessa nota, né, para a sua torcida, onde o Mário falou o seguinte: o profissionalismo já vem há quase um ano funcionando e dando bons resultados com algumas conquistas e faltava essa transparência, algo muito cobrado pelo torcedor e como havíamos prometido. Divulgamos o balanço completo de 2021, incluindo receitas, despesas, fontes das despesas e também todo o investimento que conseguimos já realizar com o nosso patrimônio, fecha aspas. Então, assim, mostra também o CRB bem responsável por conta dessas receitas, né, e com um aumento bem interessante, mostra que é um time que está no caminho e até mesmo que não mude muitas coisas, não queira implementar algo dentro da SAF, é um time que eu não acho que está numa situação complicada, se não virar uma SAF vai acabar, não é isso, eu vejo que está numa situação bem mais tranquila do que a maioria, acho que melhor do que 90% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, e pensando a longo prazo eu vejo que tem sim grandes chances de conseguir um acesso à Série A e brigar por coisas maiores. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, se você concorda comigo, discorda, e também sim sobre o valor de mercado, né, que eu esqueci de falar aqui para vocês. A Sports Value listou os 30 maiores times em valor de mercado, né, do Brasil. É uma revista que é especializada, faz esse levantamento desde 2017 e o CRB não apareceu nessa lista. Nem o CRB, nem o CSA. Porque quando aparece o CSA, um rival, né, por exemplo, dá para tirar uma média ali de quanto que valeria o outro clube. Mas não apareceu, porém por conta dessa receita aí estimada de 23 milhões de reais anuais, vários times que apareceram nessa lista têm um valor até menor do que isso, tá? Então eu diria ali que o CRB vale tranquilamente uns 100 a 150 milhões. É claro que o investidor poderia comprar um percentual menor, né? Não seria assim 150 milhões, tá, à vista. Não, poderia comprar 70%, por exemplo, 100 milhões de reais, então ele pagaria por esse 70%, 70 milhões de reais, que é um valor assim, eu acho que ok, né, pelo clube. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda,